Olá, classe. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Embora a gente esteja revivendo, né, esse momento difícil aí de pandemia, de nova onda, mas que a gente siga confiando no Senhor, sabendo que só Ele pode nos ajudar, nos defender, nos proteger de todo mal. Domingo passado, nós estudamos a lição com a Beth, uma lição muito boa, maravilhosa, que eu amei ter estudado, principalmente depois da viagem que eu acabei de fazer à Amazônia, para conhecer o trabalho missionário nos ribeirinhos e ver como é importante que a gente dispõe nossos recursos para ajudar aqueles que estão precisando. Falou profundamente ao meu coração as palavras do apóstolo Paulo, como nunca, a importância de a gente estar atento às necessidades dos nossos irmãos menos favorecidos ou que estejam passando por alguma situação difícil. Foi o estudo sobre a mordomia do dinheiro, né? E agora, nessa lição, nós vamos estudar, continuar, né? Vamos dar continuidade à mordomia do tempo. Né? Paulo, ele fala, ele vai falar, continuar em 1 Coríntios 16, 5 a 9, ele vai falar sobre a mordomia do tempo, sobre como aproveitar as oportunidades que Deus coloca diante de nós. Vamos orar para a gente, antes da gente começar, né, para que o Espírito Santo do Senhor fale aos nossos corações, revele, tire as escamas dos nossos olhos, abra nossos ouvidos, faça-nos ver diferente as coisas que a gente já tem visto há tanto tempo, mas que a gente possa ver de uma forma diferente. Senhor, muito obrigada, porque podemos estudar a Tua Palavra com tanta liberdade nesse país. Muito obrigada pela igreja, pela CBO, porque podemos estudar ali, Senhor, a Tua Palavra. Obrigada pela vida das nossas pastoras que cuidam de nós, do pastor Anderson que cuida dos jovens, Senhor. Muito obrigada por nos sentirmos cuidados, amparados, Senhor, por eles. E, Senhor, porque temos um lugar para ir, um lugar que cuida não só do nosso espiritual, mas do nosso emocional, das nossas necessidades físicas, muitas vezes. Obrigada, Senhor. Fala aos nossos corações agora com a Tua Palavra. Muito obrigada pela vida do apóstolo Paulo, Senhor, por tudo que ele passou por amor a Ti e nos ensina, Senhor, através das cartas que ele nos deixou. Muito, muito obrigada por termos acesso, Senhor, a essa riqueza que nos ensina, que nos inspira a vivermos de uma forma diferente, Senhor. Pai, fala a cada um de nós, Senhor, cada um que vai ouvir essa lição. Fala, Senhor, aplica essa lição aos nossos corações, faz com que nós mudemos as nossas atitudes, Senhor, que a gente use melhor o nosso tempo, as nossas oportunidades, o nosso dinheiro, nossos recursos, que nós sejamos bons mordomos daquilo que o Senhor nos tem dado, a nossa saúde, nosso corpo, nossa família, nossa igreja. Senhor, muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Paulo, ele, nesse trecho, né, nesse pequeno trecho do versículo de 5 a 9, ele destaca 2 pontos muito importantes. Ele diz, em primeiro lugar, ele fala sobre a necessidade do sábio uso do tempo. Né? Nós já ouvimos muitas vezes por aí, né, na sabedoria secular, falando sobre o tempo, e Paulo nos ensina isso também. Muitas passagens bíblicas, né, na Bíblia falam sobre usar bem o tempo. Ele fala, em versículo de 5 a 9, diz assim: depois de passar pela Macedônia, irei visitá-los, já que passarei por lá. Talvez eu permaneça com vocês durante algum tempo, ou até mesmo passe o inverno com vocês, para que me ajudem na viagem, aonde quer que eu vá.
Desta vez não quero apenas vê-los e fazer uma visita de passagem. Espero ficar algum tempo com vocês, se o Senhor permitir. Mas permanecerei em Éfeso até o Pentecoste, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, e há muitos adversários. Esse pequeno texto, quantos ensinamentos que o apóstolo Paulo vai nos dar. O apóstolo Paulo, ele recomenda, lá em Efésios 5, 15 e 16, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Paulo, ele era tão cuidadoso no uso do tempo quanto o era no uso do dinheiro. Não use o tempo à toa. Desperdiçar tempo é jogar fora as oportunidades que Deus coloca diante de nós. Não podemos usar mal o tempo, nem perder as oportunidades. E o ditado que tem aí fora é: tempo é dinheiro. Então, Paulo, ele vai gastar tempo escrevendo sobre isso, sobre o dinheiro e sobre o tempo. Paulo informa a igreja de Corinto sobre os planos de sua futura viagem para visitar a igreja. Ele tem planos, projetos e agenda. Ele quer cumprir essa agenda. Ele fala, no versículo 7, ele fala: desta vez não quero apenas vê-los e fazer uma visita de passagem. Espero ficar algum tempo com vocês, se o Senhor permitir. Então ele tem planos, ele faz planos. Paulo, ele é um exemplo. Ao mesmo tempo em que ele tem seus planos, ele também tem consciência de que esses planos só serão realizados se Deus permitir. Ele tem consciência e ele fala, mais de uma vez, em vários outros versículos ele fala isso. O que Paulo nos ensina aqui? Há dois extremos que precisamos evitar. Precisamos evitar de não fazer planos, não vou fazer plano nenhum. Isso é um extremo. Ou fazer planos sem submetê-los à direção de Deus, que é outro extremo, outra tolice, Provérbio 16:1 diz: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Quer dizer, você pode fazer planos, mas você tem que esperar no Senhor e saber que nem sempre esses planos vão ser realizados e nos submeter à vontade de Deus e sermos gratos. Não reclamar, ficar mal-humorado, zangado, bravo, porque os seus planos não deram certo. Não, é entender que o Senhor, ele está no comando. É o Senhor quem dirige a nossa vida e o que ele faz é perfeito. Se ele permite, é porque é o melhor, e se ele não permite também. Portas que se fecham são iguais às que se abrem, se abertas ou fechadas por Deus. Deus, ele fecha portas e abre portas sempre para um bem, para o nosso bem, porque ele sabe todas as coisas. Todo plano deve estar debaixo da direção de Deus. Aí ele fala isso em Tiago 4, ele diz: ouçam agora vocês que dizem, Tiago fala, não é Paulo, é Tiago. Ouçam agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisto, pois quem sabe se deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Olha só, quem sabe que deve fazer o bem e não faz, já está pecando. Você peca por omissão também. Em segundo lugar,
a necessidade de aproveitar as oportunidades e entrar pelas portas que Deus abre, né? Então, Paulo fala, em primeiro lugar, ele fala que a necessidade de usar sabiamente o tempo, e a segunda coisa, ele fala da necessidade de aproveitar as oportunidades e entrar pelas portas que Deus abre. Ele diz, mas permanecerei em Éfeso até o Pentecoste, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, e há muitos adversários. Ele tinha planos de ir a Corinto, ele queria ir, queria passar tempo com aqueles irmãos, mas ele não queria ir antes de fazer o que ele precisava fazer ali, porque ele viu que Deus abriu uma porta para ele e ele não podia perder essa oportunidade. Duas coisas tremendas estão aqui nesse trecho, lado a lado. Paulo coloca duas coisas aqui lado a lado. Ele coloca oportunidade e dificuldade, lado a lado. Aparentemente, essas duas coisas não combinam. Somos levados a crer em nossos dias que oportunidade é símbolo de facilidade e não de dificuldade. Paulo vê as oportunidades como uma porta grande e oportuna, mas ele também vê as dificuldades. Ele diz, há muitos adversários. Precisamos, como igreja de Deus, estar muito apercebidos dessa verdade ensinada por Paulo. Embora Paulo estivesse em perigo em Éfeso, né, porque ele estava em grande perigo em Éfeso. 1 Coríntios 15, 32 diz assim, se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso? Olha, ele diz que ele lutou com feras. Que feras são essas? Ele não lutou com leão, né? Com urso. Eram lutas espirituais, perseguições que ele estava sofrendo. Ele estava determinado a permanecer ali, mesmo sofrendo perseguições, né? Todo tipo de pressão. Enquanto aquela porta que ele viu aberta por Deus estivesse aberta, enquanto estivesse aberta, ele permaneceria ali. Quais são essas feras que Paulo, com a qual Paulo lutou? Né? O autor, né, Hernandes de Lopes, ele faz aqui um estudo, né, de 3 focos, ele apresenta 3 focos de oposição que Paulo sofreu em Éfeso, tá? Olha só o que ele diz. Primeiro, ele enfrentou a oposição das forças espirituais do ocultismo. Éfeso era uma cidade profundamente marcada pelo ocultismo e pela feitiçaria. Quando as pessoas se converteram, elas vieram a público e queimaram os seus livros de magia e ocultismo, né? Está num outro livro dele. Diz assim, o versículo fala assim, grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor total, este chegou a 50.000 moedas de prata. Então, olha só, prejuízo, né, que as pessoas tiveram, não esses que queimaram os livros, mas aqueles que deixaram de vender novos livros, né, para essas pessoas que seguiam essa seita. Então, essas pessoas não ficaram felizes. Ele enfrentou também a oposição da Associação de Oríveis, liderada por Demétrio, está em Atos. Atos 19, de 23 a 40. A evangelização desarticulou o mercado de imagens da deusa Diana, que era fortíssimo ali em Éfeso, causou um rebuliço na cidade, porque as pessoas que se converteram abandonaram esses ídolos, e os ourives perderam os seus clientes, perderam dinheiro e não ficaram nem um pouquinho satisfeitos. Olha o que o texto diz. Naquele tempo houve um grande tumulto por causa do caminho. Caminho, né, é uma forma como eles chamavam, né, os pregadores, os seguidores do evangelho. Um ourive chamado Demétrio
que fazia miniaturas de prata do templo de Ártemis e que dava muito lucro aos artífices, reuniu-os juntamente com os trabalhadores dessa profissão e disse: Senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nessa atividade. Vocês sabem que temos e estão vendo e ouvindo como este indivíduo, Paulo, está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia. Diz ele que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Não somente há o perigo de nossa profissão perder sua reputação, mas também de o templo da grande deusa Ártemis cair em descrédito e de a própria deusa, adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo, ser destituída de sua majestade divina. Ao ouvirem isso, eles ficaram furiosos e começaram a gritar: Grande é a Ártemis dos Efésios! E gritaram isso várias vezes, né? Em pouco tempo, a cidade toda estava em tumulto. O povo foi às pressas para o teatro, arrastando os companheiros de viagem de Paulo, os macedônios, Gaio e Aristarco. Paulo queria apresentar-se à multidão, mas os discípulos não o permitiram. Alguns amigos de Paulo, dentre as autoridades da província, chegaram a mandar-lhe um recado pedindo que não se arriscasse a ir ao teatro. A assembleia estava em confusão. Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. A maior parte do povo nem sabia por que estava ali. Alguns da multidão julgaram que Alexandre era a causa do tumulto, quando os judeus o empurraram para a frente. Ele fez sinal pedindo silêncio com a intenção de fazer sua defesa diante do povo. Mas quando ficaram sabendo que ele era judeu, todos gritaram a uma só voz durante cerca de 2 horas: Grande é a Ártemis dos Efésios. O escrivão da cidade acalmou a multidão e disse: Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Ártemis e da sua imagem que caiu do céu? Portanto, visto que estes fatos são inegáveis, acalmem-se e não façam nada precipitadamente. Vocês trouxeram estes homens aqui, embora eles não tenham roubado templos, nem blasfemado contra a nossa deusa. Se Demétrio e seus companheiros de profissão têm alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos e há procônsules. Eles que apresentem suas queixas ali. Se há mais alguma coisa que vocês desejam apresentar, isso será decidido em assembleia conforme a lei. Da maneira como está, corremos o perigo de sermos acusados de perturbar a ordem pública por causa dos acontecimentos de hoje. Nesse caso, não seríamos capazes de justificar este tumulto, visto que não há razão para tal. Ora, olha só a situação, né, de pessoas inflamadas, incitadas ao ódio contra 2 homens, né, que podiam ter sido mortos ali, são colocados numa situação terrível e Deus usa um homem, né, escrivão da cidade, para trazer uma palavra, para acalmar aquela multidão e defender esses homens, né? Glória a Deus, porque ele sempre faz isso, ele usa, né? Ele usa formas que nos impressionam, né? Para livrar seu povo. E Paulo enfrenta os 3 focos, né, que ele enfrenta. Paulo enfrentou a oposição da hierarquia judia, tá? Agora ele vai sofrer dos próprios judeus. Atos 19, 8 a 9, que diz: Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo então afastou-se deles. Tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Os judaizantes de Éfeso se opuseram a Paulo, ao mesmo tempo em que Paulo foi encurralado. Eles se opuseram a Paulo.
Ao mesmo tempo que Paulo foi encurralado pela oposição dos judaizantes, também diz que uma grande porta se lhe abriu. Então, Paulo, ele está vendo todas essas dificuldades aqui, mas ele vê uma porta aberta. As dificuldades não o impedem de ver a bênção de Deus sobre ele, o agir de Deus sobre ele. O fato de Deus abrir as portas não significa que vamos ter uma jornada tranquila. Oportunidades de Deus são oportunidades com dificuldades, oportunidades com adversários. Em vez de ficarmos reclamando dos obstáculos, deveríamos usar as oportunidades e deixar os resultados com o Senhor. Irmãos, como Deus falou ao meu coração quando eu li essa passagem de novo, né? Que eu já tinha lido outras vezes. E aqui, através desse estudo, quando eu e meu marido compramos esse imóvel aqui, Taquatiara, nós sofremos muitas oposições, a ponto de da gente achar que Deus não estava nos abençoando, Deus não tinha abençoado a nossa decisão, a nossa escolha, nem a nossa vinda para aqui, para Niterói. E isso nos abateu muito, por um bom tempo. E um dia, conversando com a pastora Patti, ela falou para mim, Lucilene, quando eu estava para vir para o Brasil, eu tive muitos obstáculos para conseguir. E muitas pessoas acharam que eu não devia vir. Mas ela entendeu que Deus estava com ela e ela veio. Então, aquela palavra dela me fortaleceu. E esse estudo confirmou tremendamente com essa frase. A lição que Paulo ensina é clara. A presença de oposição não indica que nos desviamos da vontade de Deus. Então, irmãos, nós sabemos que nós temos uma luta espiritual. Todos nós enfrentamos todos os dias. Então, muitas vezes, Deus nos dá oportunidades e as lutas também vêm. E se a gente não tiver agarrado com Ele, a gente vai achar que nós estamos fora da vontade de Deus, porque o inimigo quer que a gente se sinta assim. Ele é um ladrão de alegrias e ele vem e quer minar a nossa alegria. Então, depois de muito tempo aqui, de oração, de busca, de ajuda, né? Eu e o meu marido entendemos e louvamos a Deus por estarmos aqui e entendemos que era uma batalha espiritual, né? Porque o inimigo não nos queria aqui, porque Deus estava abrindo portas também aqui para a gente, espirituais, né? Então, a gente precisa estar muito sensível ao Espírito Santo para que a gente não seja enganado, porque nós somos enganados, nosso coração é enganoso. O diabo trabalha para nos enganar, para fazer a gente desanimar, né? Para fazer a gente descrer. Então, a gente precisa estar firme na palavra do Senhor, conhecendo a palavra, lendo a palavra para que ela nos ilumine, para que ela nos mostre a direção. E dessa forma a gente vai ser vitorioso, a gente vai conseguir, né? Não vai perder a alegria, perder a bênção que Deus tem para nós. Então, espero que esse estudo edifique a vida de vocês. E nós, na próxima semana, ainda vamos continuar estudando a mordomia dos relacionamentos, né? E são ensinamentos para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para o nosso dinheiro, o uso do nosso dinheiro, o uso do nosso tempo, os nossos relacionamentos. Deus tem muito para nos ensinar, Ele quer nos ensinar e a gente precisa estar abertos, né, para receber os ensinamentos dele. Senhor, eu quero te agradecer por esse estudo. Muito obrigada. Fala a cada coração, fala aquilo que o Senhor quer. Ensina aquilo que o Senhor quer a cada um de nós. Muito obrigada por me usar, Senhor, por eu poder ser um instrumento em tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Até a próxima semana.